aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Vitória. Hoje eu decidi conversar com vocês sobre como eu comecei a gostar de fazer as atividades de casa. Ou seja, como foi que eu comecei a ver as tarefas de casa, o cuidado com a casa, como algo positivo para mim e para minha família. Para contextualizar esse vídeo, eu acho interessante eu contar um pouquinho rapidamente de como é a minha vida, né? O que acontece aqui, enfim. Eu sou casada, eu me casei há uns 2 anos atrás, há alguns meses. E quando eu me casei, eu não vi a importância de ter uma casa arrumada e aconchegante e uma casa bem receptiva para mim e para o meu esposo. Eu não sabia disso porque eu nunca fui ensinada realmente, sabe? A minha mãe, ela sempre fazia todas as tarefas de casa, então basicamente eu não fazia quase nada. Eu fazia algumas atividades poucas, como lavar uma louça, estender uma roupa no varal, ou fazer alguma coisa assim, sabe? Coisas muito simples e pontuais do dia a dia. Mas quando eu me casei, eu senti a necessidade de ter um ambiente legal, porque agora a casa era minha, sabe? Então eu tinha aquela necessidade de ter a casa arrumada, de ter a casa aconchegante para mim, para o meu esposo. Então teve uma virada de chave na minha cabeça a partir desse momento. A primeira virada de chave, porque a gente vai ver nesse vídeo que teve várias reviravoltas aí na minha mentalidade. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo para conseguir gostar mais de realizar as atividades de casa, entender o valor de uma casa bem cuidada. Qualquer atividade que você se propõe a fazer, você tem que entender o motivo de que você está fazendo aquilo. Por que que eu tô fazendo faculdade? Por que que eu tô investindo nessa empresa para minha carreira? Então foi justamente isso que eu fiz. Quais as consequências de eu ter uma casa bem arrumada? Qual o meu objetivo com isso, em estar fazendo as atividades da casa? E uma história bem interessante que eu tenho para contar para vocês da minha vivência é que eu frequentei 2 casas. Eu frequentei uma casa que tinha uma mulher que ela decidiu abdicar de todas as outras coisas para cuidar somente da família dela, da criação dos filhos, e outra que decidiu ter uma carreira. Indo para as 2 casas, você sente uma diferença tão grande, assim, gente, tão grande, porque na primeira casa você se sente acolhido, você sempre tem uma comida quentinha lá na mesa, sabe? Uma comida gostosinha. Se sente bem tratado e essa mulher, ela tem os cuidados com os mínimos detalhes possíveis. Na outra casa, porém, tem empregada doméstica, tem que ir certinho, só que a gente não sente o acolhimento. Não que a casa esteja suja, bagunçada, mas você não sente aquele ambiente de acolhimento, aquele ambiente mais família unida, sabe? Então, eu comecei a avaliar essas coisas na minha cabeça. Isso foi um choque de realidade pra mim. Talvez seja um choque de realidade pra você que tá me ouvindo falar agora. Talvez você ache que eu tô falando um bando de abobrinha também. Pode acontecer. Mas eu tô passando aqui a minha vivência e os meus pensamentos que eu fui construindo ao longo do tempo. Então eu acredito que hoje, numa sociedade tão individualista, tão competitiva, que é sapo engolindo cobra, cobra engolindo sapo. Não fez nenhum sentido essa parte do sapo e da cobra, né? Mas é só pra dar uma relaxada aqui no assunto, que é um pouco mais aprofundado. Você vai pro seu trabalho e lá tem gente que compete com você, você vai pra faculdade e lá tem gente que compete com você, e os ambientes acabam sendo um pouco tóxicos e difíceis de conviver. Por isso que quando a gente chega em casa, a gente fica, graças a Deus, terminei meu dia de trabalho, porque olha, eu tô segura agora na minha casa. Então, você ter como sair desse mundo para um ambiente que é só seu e da sua família, é muito relaxante. É a forma de você recarregar suas energias daqueles dias difíceis. Se você chega do seu trabalho, você chega da sua faculdade, você chega da atividade que você faz no dia a dia, e sua casa tá toda zoneada, não tem uma comida quentinha, não tem roupa limpa, não tem roupa de cama cheirosa, sabe? Com aquele sabão da Omo, que eu acho maravilhoso. Acaba não sendo tão bom a experiência como poderia ser. Eu acredito muito nisso, de que a nossa casa é o local que a gente vai recarregar nossas energias. E quanto mais bonito, e quanto mais arrumado, e quanto mais organizado tiver esse local, mais energia você vai ter para enfrentar as demandas do mundo lá fora.
Bom, então esse é o primeiro ponto. Entender o valor de ter uma casa arrumada, de ter as coisas em ordem, de ter uma casa organizada. E outra coisa que eu parei de fazer, que me ajudou muito a gostar de cuidar das tarefas de casa, foi parar de competir com o meu marido. Competir como? Vamos supor que eu lavo uma louça de manhã. De tarde, meu marido tem que lavar a mesma louça. Lavei uma roupa na sexta-feira. Sábado, meu marido também vai ter que lavar aquela roupa na sexta-feira. Pra ficar tudo 50-50. Só que, gente, isso é muito bonito na teoria, mas na prática é totalmente diferente. Pelo menos pra minha realidade. O que acontece hoje? O meu marido, ele tem o trabalho dele e ele trabalha de freelancer. Ou seja, ele trabalha aproximadamente umas 12 horas por dia. E eu trabalho só 6 horas, que o meu trabalho é de meio expediente. E eu tenho uma faculdade. Então, se a gente colocar e somar tudo, eu tenho um pouco mais de tempo livre do que ele. Então, eu não posso botar ele pra fazer as mesmas coisas que eu faço, simplesmente porque a sociedade fala que tem que ser meio a meio, tem que ser 50% para todo mundo. E, gente, cada casa é uma realidade. E aí eu comecei a entender isso. Aí teve outra virada de chave na minha cabeça. Eu não podia ficar competindo com meu marido pra ele fazer as mesmas coisas que eu faço em casa. Então, hoje, na nossa casa, a gente tem 60% aí de coisas que eu faço e 40% ele faz. Hoje a gente sabe muito bem qual é a atividade de cada um. Por exemplo, ele é responsável por todo o lixo da casa. Eu sou responsável por toda a alimentação da casa. Mas eu sou responsável por muito mais coisa do que ele. E tá tudo bem com isso. Porque a gente aprendeu a dividir a função de cada um. Não ficar competindo pra ver quem vai fazer o quê. Porque acaba tornando a sua casa um ambiente extremamente tóxico, um ambiente só de briga e que não vai prosperar uma família lá dentro. Mas essa é a minha realidade. Pode ser que você trabalhe 12 horas por dia e o seu marido só trabalhe 8 horas por dia. Então aí vocês vão ter que entrar em consenso entre vocês de quem vai ficar cuidando das tarefas de casa. Então foi um dos pontos que eu parei de fazer para melhorar a minha vontade em cuidar da minha casa. Então, depois que eu entendi o valor das atividades de casa, depois que eu parei de competir com meu esposo para ver quem fazia o quê, as coisas fluíram muito melhor. Então, hoje, gente, eu posso chegar aqui na câmera e falar, eu tenho um prazer em fazer as coisas da casa. O vizinho ligou agora o carro dele. É isso, gente, a gente não pode se estressar porque eventos ruins acontecem, então a gente tem que esperar de desligar o carro. Então, como eu tava falando pra vocês, antes do meu vizinho atrapalhar a minha gravação, é que eu gosto de fazer as coisas de casa hoje. Eu tenho prazer em fazer isso. Eu gosto de cozinhar, eu amo cozinhar, gente. Hoje eu amo cozinhar, porque é muito legal você aprender coisas novas ali na internet, colocar em prática e servir uma comida muito gostosa pra sua família. Essa é a minha experiência hoje, aos meus 25 anos. Pode ser que quando eu tiver 30 anos eu venha fazer outro vídeo aqui no canal falando que eu mudei um pouco a minha mentalidade. Mas é a minha mentalidade de hoje, é o que eu sinto hoje. E pra quem não sabe, eu sou cristã e algumas coisas da vida, né? Algumas coisas não, todas as coisas da vida estão na Bíblia, né? Assim, o procedimento de como você tem que agir. E aí eu trouxe uma passagem hoje, que é Colossenses 3:23, que fala: tudo o que fizestes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não tô fazendo somente pelo reconhecimento do meu marido ou o meu reconhecimento, olha, eu consegui realmente fazer, eu tô fazendo pelo reconhecimento do Senhor. Porque a gente sabe que essa vida aqui é uma passagem só, né? O grande momento vai ser quando a gente ressuscitar e viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Escreve aqui embaixo nos comentários qual é a sua visão sobre isso, o que é que você acha do valor das atividades domésticas, o que é que você pensa sobre isso. Eu quero muito saber o que é que as minhas seguidoras, as 20 mil pessoas que me assistem aqui no canal pensam sobre isso. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!